Olá alunos, tudo bem? Conforme prometido, hoje eu vou mostrar para vocês como manipular os dados obtidos no ensaio de Casagrande utilizando o Excel e então fazer aquele gráfico que vimos em aula, certo? Vamos começar. Então, o que nós temos? Nós temos o número da amostra, o número de golpes e as umidades relativas de cada uma das amostras do ensaio. Para montar o gráfico, nós precisamos disso não em linhas, mas em colunas. Precisamos da coluna do X e da coluna do Y lado a lado para facilitar a montagem do gráfico. Então, uma forma rápida de fazer isso no Excel é utilizando o comando transpor. Ele serve para matrizes também. Então, nós vamos primeiro fazer isso aqui no número de golpes. E agora eu vou dar um Enter. E repetir a mesma coisa com as umidades. Beleza. Agora eu tenho os dados organizados de uma forma que eu consigo, com um simples clique, montar o gráfico. Então, eu seleciono o jogo de dados, inserir, gráficos, dispersão com linhas suaves. Beleza. Vamos começar pelo básico, então. Limite de liquidez. Vamos inserir também título nos eixos. Umidade. Percentual. E aqui embaixo é número de golpes. Escala logarítmica, né? Só que ele ainda não está em escala logarítmica. Agora nós vamos então justamente fazer essa parte. Seleciono aqui o eixo, botão direito, formatar eixo. Escala logarítmica. E para ficar de uma forma, dessa forma não está errado, mas para ficar de uma forma que eu consiga enxergar melhor, eu vou colocar ele iniciando em 10 e o máximo em 100, conforme aquele gráfico que nós vimos em aula. Certo. Aqui então está correto. Esse é o gráfico. Ora, eu posso fazer a leitura graficamente? Posso. Bom, para me auxiliar nisso, eu vou acrescentar as linhas de as linhas de grade secundárias. Vertical secundária. Essas linhas mais clarinhas aqui, elas me ajudam então a identificar os eixos. Agora eu vou inserir uma linha na vertical, vou pintá-la de laranjinha, deixá-la um pouquinho mais grossa, e uma linha na horizontal, da mesma forma. Vou pintar também ela de laranja. Para fazer a leitura, então, logaritmicamente, eu tenho aqui o 10 e o próximo, então, é o 20. Depois, o 30. Foi visto em aula que nós queremos a umidade para 25 golpes. Então, é bem no centro, entre 10 e 30. Entre o 20 e o 30 fica o 25. Eu vou lá onde cruza a minha linha na vertical, posiciono a linha na horizontal e faço a leitura. Aqui dá para ver, como vimos em aula, que fica entre 26 e 26,2. Então, a gente pode dizer que, graficamente, o limite de liquidez é 26,1 percentual. Umidade de 26,1 percentual. Certo? Mas tem uma forma um pouco mais acurada de fazer isso, que é utilizando linhas de tendência, certo? Eu vou mostrar para vocês, aproveitar o vídeo, aproveitar que tem tempo, vou mostrar como que se usa isso. E dessa forma você não precisa fazer a leitura graficamente. É evidente que você tem que escolher uma linha de tendência que se adeque à sua linha de dados, certo? Então vamos lá. Eu clico em cima da minha série de dados, botão direito, adicionar linha de tendência. Reparem que ele já me deu aqui uma linha linear. Se você olhar aqui na direita
da configuração das linhas de tendência. Ele dá uma projeção também de como que essa linha se adequa ao meu conjunto de dados. Por exemplo, a exponencial, a logarítmica, que não se adequa aos meus dados, a potencial também não se adequa muito bem, média móvel muito menos. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar a polinomial. Repare que a polinomial, ela já por si só, com ordem 2, já fica bem adequada ao jogo de dados. Mas eu vou aumentar a ordem do polinômio em 1 grau e vocês vão ver que vai melhorar ainda mais. Ó. Aumentou em 1 grau, se adequou muito mais ao meu jogo de dados. Certo? Como é que eu uso isso, professor? Eu não estou... o que isso me diz? Né? Eu vou vir aqui nesse botão e vou apertar na checkbox exibir equação no gráfico e exibir o valor de R quadrado no gráfico. O R quadrado, se vocês estão lembrados lá de estatística, ele representa o quanto essa linha de tendência se aproxima dos meus dados. Quanto mais perto de 1, mais acurada é essa linha de tendência. Então, ela geralmente fica ali 0,9, 0,99, 0,98. Nesse caso, ela ficou realmente em 1. Então, quer dizer que se adequa muito bem aos dados. Então, para eu descobrir o valor do eixo Y, é o que está dizendo aqui, Y, eu tenho esta equação, certo? Que depende do x. O que é o x? É o número de golpes. Então, eu vou montar essa equação aqui numa célula da seguinte forma. O x é 25 golpes. Logo, o y, que é o meu limite de liquidez, vai ser um percentual de umidade. Beleza? Já posso fechar aqui. E agora nós vamos montar essa equação aqui em termos de Excel. Como se escreve isso no Excel. Então eu vou dar um igual, abrir tantos parênteses quanto me forem necessários. Então vamos lá. O primeiro termo do polinômio é 8 vezes 10 na menos 5 vezes o x ao cubo. Então vamos lá. 8 vezes 10 elevado na menos 5 vezes o meu x, que está aqui na L23, elevado ao cubo. Esse é o primeiro termo do polinômio. O segundo termo, então eu tenho ali um sinal de menos, 0,0054 vezes o meu x, novamente, e esse x está elevado ao quadrado. Um sinal de mais, o meu terceiro termo, então esse aqui, é 0,0589 vezes o meu x. E o último termo, termo independente, vai ser 26,813. Se tudo der certo agora, quando eu apertar Enter, fechei os parênteses todos, quando eu apertar Enter, ele já vai me retornar o limite de liquidez. Aí, perfeito. Então, através da equação da linha de tendência, meu limite de liquidez ficou em 26,16. Precisão na segunda casa decimal. Muito próximo daquilo que nós lemos aqui graficamente, 26,1. Então, é uma forma mais precisa de manipular esses dados, para quem tem essa preciosidade com o seu trabalho, certo? Ficamos por aqui. Muito obrigado. Espero que aproveitem.